Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar teu nome. Aleluia. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os queridos amados irmãos em Cristo Jesus, aos meus queridos amados irmãos ouvintes, sejam todos bem-vindos nesta manhã. Juntos vamos buscar a Deus nesta manhã. Eu te convido você para participar dessa corrente forte nesta manhã. Mais um dia que o Senhor nos concede, fôlego de vida, saúde, aleluia. Deitamos, dormimos e acordamos porque o Senhor nos sustentou, amém? Vamos adorar a Deus. Adore a Deus com a Miguel, onde você estiver. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome, aleluia. Vamos adorar a Deus. Jesus veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por um outro coração. E esta é a razão de que eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Jacó segurou o anjo, não deixou subir. Jacó segurou o anjo, não deixou subir. E o anjo perguntou: o que queres que eu te faça? Jacó respondeu assim: me dá minha vitória para depois subir. Me dá minha vitória para depois subir. Me dá minha vitória para depois subir. Quem quer vitória hoje vai descer na olaria de Deus. Você quer vitória, você tem que descer na olaria de Deus. Desce com seu vaso velho rachado, sobe com seu vaso novo renovado. Desce com seu vaso velho rachado, sobe com seu vaso novo renovado. É hoje que o inferno vai se abalar. É hoje que a vitória o Senhor te dará. É hoje que o inferno vai se abalar. É hoje que a vitória o Senhor te dará. Ser valente como Davi, ser sábio como Salomão, ter a paciência de Jó e a força de Sansão. Ser valente como Davi, ser sábio como Salomão, ter a paciência de Jó e a força de Sansão. Mas mergulhar nessas águas, deixa as águas te mover. O varão do movimento quer movimentar você. Mergulhar nessas águas, deixa as águas te mover. O varão do movimento quer movimentar você. Mas as águas de Deus lá estão, e o varão do movimento acabou de chegar. As águas de Deus lá estão, e o varão do movimento acabou de chegar. Nosso Deus é Deus tremendo na terra. Nosso Deus é general de guerra. Nosso Deus é
Deus tremendo na terra, nosso Deus é general de guerra. Olha o anjo do Senhor aí, olha o anjo do Senhor, irmão. Olha o anjo do Senhor aí, olha o anjo do Senhor, irmão. Desceu Miguel, desceu Gabriel, para pelejar por tua causa, irmão. Desceu Miguel, desceu Gabriel, para pelejar por tua causa, irmão. Feche os olhos, agora liga, meu irmão. Há um manto de mistério na congregação. Há um varão de branco aqui anda. Este varão de branco é o Senhor Jeová. Quanta glória neste lugar, quanta glória neste lugar. Quanta glória neste lugar, oi, quanta glória neste lugar. Oh, aleluia! Irmãos queridos, irmãos amados, sejam bem-vindos. Mais um dia, mais uma manhã de oração. Graças a Deus, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Eu convido você para fazer parte desta corrente de oração. Deus, Ele trabalha, Deus, Ele se move, Ele habita entre os louvores. Glória a Deus. E nesta manhã, se você buscar o Senhor, você vai achar. O Senhor, Ele diz na palavra dEle: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não há luta, não há problema, não há dificuldade que nós não possamos suportar com a presença de Deus. A presença de Deus é ela que nos fortalece. A nossa força está no Senhor. Por isso temos que orar. O nosso inimigo, o nosso adversário, ele se levanta de várias formas, em várias áreas da nossa vida para nos entristecer. Quantas pessoas já desistiram porque não tiveram força, não vigiaram, e o inimigo armou o laço e elas caíram no laço e hoje se encontram enfraquecidas, distanciadas. A oração é a arma do cristão. O homem de Deus, a mulher de Deus tem que viver em oração. Não pare de orar, não pare de bater, não pare de buscar. Quanto mais você buscar, mais proteção você vai ter, porque mais próximo de Deus você vai ficar. A oração nos aproxima de Deus. A oração traz a presença de Deus até nós, traz a presença de Jesus até nós. Se nós orarmos e confiarmos no Senhor, alcançaremos vitória. Eu não sei qual é a vitória que você está precisando. Eu não sei qual a bênção que você almeja. Mas uma coisa eu sei: o meu Deus é poderoso. O nosso Deus é varão de guerra. Glória a Deus, não perde batalha. O nosso Deus, Ele pode fazer muito mais além daquilo que pedimos, daquilo que pensamos. Glória a Deus, e Ele está conosco. A Bíblia diz que aonde tiver dois, aonde tiver três reunidos no nome do Senhor, o Senhor se faz presente. E nessa corrente de oração nós vamos invocar o nome do Senhor. Nós vamos invocar a presença de Deus para nossa casa, para nossa família. Glória a Deus. Correntes não vão suportar, vão ser quebradas. A feitiçaria não vai resistir. Glória a Deus. Até o feiticeiro vai se converter no nome de Jesus. O macumbeiro vai se converter no nome de Jesus. O espírita vai se converter no nome de Jesus. Aquela alma que está perdida vai ser achada. Aquele que não tem força vai ter força no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque operando o Senhor, quem vai impedir? Agindo Deus, quem vai impedir? E a presença de Deus é forte. Glória a Deus. Eu já sinto a presença de Deus, o mundo espiritual sendo
sendo movido, Deus já se movendo, glória a Deus, aleluia, a presença de Deus já enchendo o ambiente, a casa. E você pode sentir aí aonde você estiver, sinta a presença de Deus chegando aí na tua casa, aleluia, os exércitos celestiais entrando aí neste local onde você se encontra, Deus ele se aproximando para tratar, Deus se aproximando para curar, Deus se aproximando para poder tirar, limpar, purificar, fazer algo tremendo na tua vida, você que está me ouvindo. Eu sei que o inimigo nesta hora está formando seus exércitos para esta guerra, mas maior é o que está conosco do que os que estão com eles. Glória a Deus. Uma certa feita, Naamã, ele reúne o seu exército lá na Síria e vai aonde Eliseu se encontrava juntamente com seu moço, porque Naamã precisava de uma benção, ele precisava de uma cura. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não for enviado? Se aquela menina judia não anunciasse que lá em Israel, orai de orabácia, se ela não falasse ali na casa de Naamã, se ela se calasse, ei, não se cale, fale de Jesus. Fale para o vizinho da direita, da esquerda, fale na escola, no trabalho, mas fala que Jesus cura, fala que Jesus liberta, transforma, fala que Jesus é o Salvador dessa terra, que Ele pode transformar o homem, independente de quem ele é, se ele gosta ou não, mas diga que Jesus, Ele salva. Anuncia que Jesus liberta. Se aquela moça se calasse, negasse sua fé e não anunciasse na casa de Naamã que lá em Israel tem um Deus e tem um profeta. Tem lá em Israel um profeta. Ainda existe profeta santo. Ouvinte da palavra, ainda existe profeta. É preciso anunciar, porque quando anunciamos, aleluia, as pessoas vão entender que existe um Deus que pode fazer. Lá naquela igreja tem a presença de Deus. Lá naquela igreja tem um pastor que quando ele prega, Deus se manifesta. Você está com problema? A casa de Deus é o lugar. A casa de Deus, a presença de Deus, aleluia, pode suprir, aleluia, glória a Deus. E Naamã foi buscar, porque ele teve fé, ele acreditou nas palavras que aquela menina falou para ele. Ei, você tem que acreditar, abra teu coração e acredite que nesta manhã Deus está falando contigo, que Ele quer te abençoar. Nesta manhã Deus está falando contigo que Ele quer entrar na tua casa. Nesta manhã Deus está falando com você que Ele quer fazer parte da sua intimidade, Ele quer fazer morada no seu coração. Nesta manhã o Espírito de Deus já está agindo na terra. Nesta manhã o Espírito de Deus já está operando na terra. Nesta manhã o Espírito Santo de Deus já está fazendo milagre. Glória a Deus. Você já acordou recebendo milagre hoje? Diga, eu sou um milagre na mão de Deus. Você pode dizer que você é um milagre na mão de Deus? Diga para Satanás ouvir, eu sou um milagre na mão de Deus. Fala para o diabo ouvir, a minha causa tem solução. O meu problema tem resposta, o meu problema tem saída. Ainda não é o fim para mim. Estão decretando o seu fim, estão decretando a sua derrota, mas Deus manda dizer para você, você não é um derrotado, não é este o teu fim, tu não vai morrer aí.
Tu não vai morrer desta forma, tu não vai continuar desta forma, mas é preciso você orar, é preciso você achegar a Deus, é preciso você descer, se humilhar, colocar teu rosto no pó, ponha tua boca no pó, talvez assim haja esperança. É preciso descer. Deus, Ele manda te dizer que Ele peleja por você, mas achegai-vos a mim, diz o Senhor. Aquela mocinha, aquela garotinha na casa de Naamã, estava ali como escrava, foi levada lá de Israel cativa, mas ela não negou a sua fé. Ela não temeu. Quantos têm negado a fé? Glória a Deus. Aquela menina não negou em falar na casa de Naamã que em Israel tem um homem de Deus e tem um Deus que cura. Ei, tem um Deus que cura, tem um Deus que liberta. Você precisa ter fé. Talvez você está com a tua fé abatida por algum motivo. Talvez você nunca teve fé. Talvez você pensou que tem fé, mas não tem. Mas não fica triste por isso, não. É só orar a Deus e pedir a Deus, como os discípulos fizeram. Senhor, dá-nos, renova-nos a nossa fé. Eles pediram fé a Deus e Deus deu fé para eles. Se você pedir a Deus, tudo que você pedir a Deus crendo em oração, Deus, Ele tem poder de fazer por você. E Naamã, movido pela fé da palavra, a palavra entrou no coração de Naamã. A palavra tem entrado no seu coração, as mensagens têm entrado no seu coração, porque quando a palavra entra no nosso coração, ela nos renova. Quando a presença, nagasubi, a presença de Deus, ela entra no nosso coração, tudo muda. Tudo muda, o ambiente muda, nossa face muda, as nossas vestes mudam, o nosso linguajar muda quando Jesus chega, querido. Quando Jesus entra, quando a palavra ela faz efeito, você aceita, você deixa ela fazer morada. Aleluia, tudo vai mudar, tudo vai ficar diferente. Aleluia, houve mudança ali. Naamã foi impactado pela palavra daquela moça. Aleluia, até então Naamã não tinha esperança, era um leproso sem esperança. Era um valente de guerra, ganhava muita guerra, mas leproso. Venceu muitas batalhas, ganhou muitas medalhas de troféu. O rei amava ele porque era um general, mas quando tirava as vestes, quando se despia daquela armadura de guerra, tinha um homem podre, uma carne podre, uma carne ferida, uma carne que estava sangrando. Aleluia, um homem que estava ali por dentro morrendo por causa da lepra. Mas ele acreditou naquela escrava. Aleluia. Era uma escrava, mas anunciou a palavra de Deus na casa de Naamã. Não importa onde você esteja, não importa se você é pequeno ou grande, se você é velho, é moço ou é jovem, mas anuncia que Jesus ele faz. Ei, eu vim te anunciar para você que Jesus pode mudar você. Jesus pode mudar a situação. Está difícil, Jesus pode transformar. Aleluia, você está precisando de socorro, Jesus é o teu socorro. Você está precisando de saúde, Jesus te dá saúde. Você está precisando de porta aberta, Jesus abre porta. Você está precisando de um milagre, de um impossível, de um sobrenatural para a tua vida. O meu Senhor Jesus Cristo, Ele faz. Ele faz. Glória a Deus. E Naamã foi à casa do profeta movido pela palavra. A palavra entrou no seu coração e ele foi buscar
o profeta. Você tem ido buscar? Você tem ido buscar Deus? Você tem ido procurar a presença de Deus? Você tem subido para os montes? Você tem ido para a casa do Senhor, os cultos de oração, os cultos de evangelização? Você tem se achegado? Porque quanto mais você se aproximar de Deus, ei, isso é forte demais, mais Deus se aproxima de você. E ele foi lá do seu jeito. Ele chegou lá do seu jeito, sem nenhum entendimento, mas estava movido pela fé. Ele não sabia nem como chegar, chegou de qualquer jeito, achando que era do jeito dele, que era como entrar numa guerra, chegar e tomar todo mundo, matar e fazer como ele fazia, mas só que lá na casa de Deus é diferente da sua casa. Na casa de Deus é diferente do que você faz lá fora. O que você faz lá fora você não pode fazer na casa de Deus, porque na casa de Deus tem que ter reverência. Para entrar na presença de Deus tem que ter reverência. E ele chegou de qualquer jeito, mas a palavra já tinha movido o coração de Naamã. Ele cerca a casa do profeta Eliseu. Logo de manhã cedo, ele cerca. E o moço de Eliseu, o aprendiz, Eliseu tinha um servo que servia a ele aonde ele ia, levava suas malas, levava seus alforjes, ajudava, ele estava ali aprendendo ali com Eliseu. E o moço levanta de manhã e abre a porta. Quando ele sai para o lado de fora, que ele olha, havia um exército inumeroso. A casa estava cercada por um exército de soldados com espadas e lanças e escudos montados a cavalos. Aqueles homens com aquelas armaduras. Aquele moço, quando viu aquilo, não entendeu nada, mas ele viu. Fala para Deus: Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu estou vendo e estou sentindo. Talvez você está vendo e não está entendendo nada. Você está vendo, mas não está entendendo nada. Senhor, eu não estou entendendo nada. Eu estou vendo que eu estou cercado. Você está vendo o problema, mas você não sabe como solucionar. Você está cercado, mas não sabe o que fazer. Ei, oh glória! Tem um exército te cercando. E você está olhando e não sabe fazer, você está em desespero, sem saber o que fazer, você está desesperado. Me diz Deus que tem pessoas desesperadas, tem pessoas querendo suicidar, tem pessoas querendo dar cabo da própria vida, tem pessoas que estão se afogando em lágrimas, tem pessoas que estão tão cabisbaixo que não sabem o que fazer, mas ele não se preocupa não. Se tem Deus no cenário de dificuldade, tem resposta, tem vitória. O moço entra em desespero, ele começa a gritar por socorro, ele começa a pedir socorro: homem de Deus, homem de Deus, homem de Deus, nos socorre. E de repente Eliseu vem, olha e vê o problema. Quem está com Deus vê o problema e não teme. Quem tem certeza de que Deus, de que a presença de Deus é com ele, vai ver problema e não vai se abalar. Aleluia! Você não vai se abalar. Se você tem Deus na sua vida, se você tem convicção de que Deus é contigo, você não vai se abalar. Você vai ficar firme como o Monte Sião. O homem de Deus viu que o moço, seu servo, estava desesperado com um problema, com um exército que havia cercado a casa. Aleluia! E o homem de Deus disse para ele: não temas, mais é os que estão conosco do que os que estão com ele. Mas é os que estão com você, se você tem Deus, se você está fazendo a vontade de Deus, mas é o que está contigo. E se você não tem Deus na sua vida, é hora, é hoje, é agora, é tempo de você colocar Deus na sua vida. É tempo de você colocar Deus como teu escudo. É tempo de entrar no esconderijo do Altíssimo e buscar abrigo, socorro para os teus problemas, para as tuas lutas, para as tuas dificuldades. Deus quer te ajudar.
Talvez você ainda não recebeu ajuda porque você não busca. E de repente você está buscando, mas está buscando de forma errada. Está igual Naamã, buscando de forma errada. Aleluia. Glória a Deus. A casa do profeta era só um caminho que ele teria que passar para chegar até a bênção. A casa de Deus é só o caminho, é a ponta do iceberg para você receber sua bênção. É a casa de Deus. Aleluia. Ele foi até o homem de Deus. O moço viu o exército, se desesperou, mas o homem de Deus acalmou teu coração, fez uma oração, aleluia, a presença de Deus desceu, e quando a presença de Deus desce, os nossos olhos abrem. O olho daquele moço começou a ter visão, ele começou a ver que aquele exército não era nada. Ele começou a ver que aquele problema era pequeno e que a solução é maior. Ei, você está entendendo nesta manhã? Deus me trouxe aqui, Deus tem me trazido aqui nesta manhã para entregar um recado do céu para você, mas é preciso você abrir seu coração para receber o recado do céu, porque o inimigo está lutando com você, porque você não recebeu o recado do céu. O inimigo está lutando com você, você tem que descer, se humilhar, glória a Deus, para receber o que Deus tem para você. Aleluia. Glória a Deus. A bênção está aqui, esperando você tomar posse dela. A bênção de Deus, ela está aqui, esperando você. O presente de Deus está aí, esperando você colocar sua vida. Endireitar a tua vereda na presença de Deus para receber. Glória a Deus. O moço entendeu que o problema era pequeno. Antes da oração, antes da presença de Deus chegar, aquele moço estava desesperado. O moço estava desesperado, apavorado. Mas quando o homem de Deus levantou a voz em oração e fez uma petição: Deus, abre os olhos do moço para que ele veja que maior é o que está conosco, que é a presença de Deus. Aí Deus abriu os olhos do moço. A oração, ela é poderosa para abrir nossos olhos e nos fazer ver que nós temos muito mais do que o inimigo pensa. Ele olhou o exército e o exército era grande, mas quando os olhos dele se abriu, ele viu seres angelicais. Ele viu o exército de Deus, que era inumeroso, era muito maior, estava muito mais acima, muito mais poderoso, muito mais armado do que o exército de Naamã, o exército da Síria. Interessante que quando a presença de Deus chega e Deus abre nosso entendimento, nós adoramos, nós glorificamos, nós sentimos alegria quando a presença de Deus chega, quando nós começamos a entender o agir de Deus. Você está entendendo? O agir de Deus. Nós começamos a entender o que Deus está fazendo. Os nossos olhos se abrem, nós começamos a entender, começa a ver, começa a sentir, começa a provar, aleluia, nós começamos a beber da água, a comer do pão, e o pão do céu está descendo, a água do céu está descendo, está jorrando, aleluia, e quem tem fome vem e coma, quem tem sede vem e beba. Jesus dizendo: eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Você tem fome, vem e come, você tem sede, vem e beba, aleluia. O Senhor começa a montar o cenário, ele começa a mover as águas, ele começa a mover o céu, Deus começa a mover terra, ele move o homem da direita para a esquerda, para o lado e para o outro, ele faz o mover profundo, aleluia, e a gente começa a entender como aquele moço começou a entender e ver, e viu que a luta era pequena. Ele viu que aquele exército não era nada diante do exército de Deus, porque a oração do homem de Deus fez com que ele tivesse força, ele recebesse visão.
E em nome de Jesus eu oro para que Deus abra a sua visão, para que você veja que esse problema é pequeno. E que quem está com você é maior do que o seu problema. Você precisa entender e ver como o moço de Eliseu viu o tamanho do problema. Era grande, mas o tamanho da bênção era maior. A Bíblia diz que Josué e Caleb mais 8 espias foram espiar a terra dos amorreus, dos gigaceus, a terra dos gigantes, terra de Canaã, que era prometida por Deus para eles. E quando eles subiram as campinas, as montanhas, lá do alto das montanhas, eles observavam debaixo dos arvoredos ali, eles estavam ali deitados ali, escondidos, observando e vendo o gigante, aquele monte de gigante trabalhando naquela terra, uma terra deleitosa, uma terra fértil, uma terra próspera, uma terra cheia de bênção. Aleluia, glória a Deus. E Josué e Caleb começaram a se alegrar, a sentir a presença de Deus, porque é uma promessa que foi dada a eles, e o coração deles ardia, vendo, não os gigantes, eles não olhavam para os gigantes, eles não olhavam para o tamanho da luta que eles tinham que enfrentar, mas eles olhavam para o tamanho da bênção que eles iriam receber após passar pela luta. Ei, querido, esquece a luta, olha para a bênção. Para de olhar para os problemas, para as dificuldades, começa a olhar para aquilo que Deus tem te prometido, para aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Olha, se foca naquilo que você quer, o que tu queres que eu te faça. Então você foca, faça como Bartimeu. Bartimeu estava focado na bênção. Bartimeu estava no propósito, ele, ainda que me mate, mas eu não saio do meu propósito. Tentaram tirar Bartimeu do propósito, e o propósito de Bartimeu era ver. Não, eu quero ver, cala, ceguinho, cala, fecha a boca, ceguinho, não, eu quero ver, ceguinho, você está gritando, não tem problema, mas eu quero ver, e o inimigo querendo calar o ceguinho Bartimeu. Está sentindo a presença de Deus? Uramacalamacharaba. Radagadasha, dagadagadagasha, dagada. Aleluia. Queria calar o cego, mas o cego tinha propósito. Irmão, se você está no propósito, ninguém te para. Se você está no propósito de receber, não tem tamanho de luta. Se você está focado naquilo que você quer, aleluia, vai para cima do diabo, parte para cima do diabo, vai nessa tua força, Gideão. Glória a Deus. Aleluia. O povo queria que o céu calasse, mas ele estava focado, ó, a visão dele era a benção. Eu quero ver, ei Jesus, eu quero ver, Jesus, filho de Davi, eu quero ver. Aleluia. Aquele monte de voz gritando no ouvido de Bartimeu: cala tua boca, ceguinho, fecha tua matraca, ceguinho, para de gritar, ceguinho. O ceguinho estava focado e dizendo: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. Estava focado. Você está focado? Você está focado, você está no propósito, você está ligado. O que você quer que eu te faça? Aleluia. Ninguém conseguia apagar a chama do coração do ceguinho. Ninguém vai conseguir apagar a chama do seu coração. Ninguém vai conseguir apagar a tua fé naquilo que você quer. Foca no que você quer. O que você quer? Aleluia. Naamã foi movido pela fé da palavra da moça que estava da escrava que estava na tua casa, e ele foi até lá. Ele buscou socorro no rei de Israel, mandou cartas, mas o rei disse para ele: eu não sou Deus.
Eu sou homem, rasgou suas vestes, quem sou eu? Não posso fazer nada. O rei não deu ele resposta, disse para ele que não podia fazer nada, que ele não era Deus, ele não podia ajudá-lo. E ele foi ao local, foi no lugar, chegou de uma forma, entrou de uma forma que ele não era para entrar, ele tinha que chegar se humilhando, ele tinha que chegar humilde, homem de Deus, eu sei que o teu Deus pode fazer, mas ele chegou querendo exigir, só que ele bateu de frente com o homem de Deus, ele bateu de frente com um homem que tinha a presença de Deus, porque não se chega na presença de Deus exaltado. Aleluia. Talvez diante do inimigo, diante das guerras, Naamã chegava e já com a espada, com seu exército, já dominava o ambiente, já saqueava a cidade, derrubava os valentes, mas na presença de Deus não é assim que se chega. Eliseu falou, vou mostrar para ele que não é assim que se chega na presença de Deus. Moço, vai lá e diz para ele, Geazi, aleluia, ele quer a bênção, ele quer a presença, ele quer o milagre, vai até o Jordão. Ah, mas eu pensei que era aqui que estava a bênção. Não, aqui é só a ponta do iceberg. Aqui é só o caminho, aleluia, aqui é onde você vai receber a presença de Deus, você ir no local onde está a bênção, vai. Diz para ele, mergulha 7 vezes, se humilha no profundo, desce mais profundo, desce mais, desce, vai e desce mais um pouquinho, aleluia. Naamã tinha que entender que não era do jeito dele. Quantas vezes Deus tem que fazer alguma coisa na nossa vida para nós entender que não é como nós quer, não é no nosso tempo. Não é só chegar e a Deus ficar mandando, achando que Deus é mandado pela gente. Não, aleluia. Tem que saber chegar. Tem que saber se dirigir diante dele, ele é Deus. Tem que ter temor no abrir a boca para pedir. Aleluia. Ele merece ser bajulado. Ele merece você adorar ele primeiro. Fazer como fez o leproso, Senhor. Se o Senhor quiser, ó. Ele já chegou nos pés de Jesus e fez o quê? Ah, Jesus só podia me curar, não. Ele se prostrou. Reverência. Ele reconheceu que quem estava ali era digno dele se prostrar. Adabadarabácia. Aleluia. Ele se prostrou e começou a exaltar Jesus, adorando de joelho. Havia uma multidão ali que subiu lá em cima com Jesus, foi lá no monte, lá no lugar lá com Jesus. Jesus ensinou tudo para eles. Aquele leproso não ouviu uma palavra, mas aquele leproso parecia que ele estava lá em cima ouvindo o que Jesus estava ensinando. Os bem-aventurados, bem-aventurado é aquele que chora, bem-aventurado é aquele que me adora, bem-aventurado é aquele que ama, bem-aventurado é aquele que me reconhece. Parecia que o leproso estava lá em cima. Bem-aventurado é os mansos, é os humildes, é os que sofrem, é os que choram. Aleluia. Parece que aquele leproso estava lá no sermão da montanha. Quem estava lá não entendeu nada, não recebeu nada, ó. Desceu de lá vazio, porque quando Jesus vinha descendo com a multidão, o leproso chegou. Lá vai o leproso, nos seus passinhos, cheio de dor, todo ferido, cansado, sem forças, já quase morrendo ali, a lepra consumindo seu corpo, sua alma. Mas aquele leproso foi caminhando, e quando o leproso estava se aproximando, a multidão correu, deixou Jesus sozinho. Todo mundo correu, não aprendeu nada, deixou Jesus sozinho.
Mas Jesus continuou indo de encontro a ele. Jesus parou de frente para ele. E quando Jesus parou de frente para ele, Jesus ficou olhando para ele. E o povo já tinha corrido. O povo que estava lá ouvindo a palavra correu. Não aprendeu nada. Não aprendeu que bem-aventurado é os mansos, é os humildes, é os que choram, é os que têm necessidade. Aleluia. Aí aquele leproso chegou, sabe o que ele fez? Ele fez o que ninguém lá em cima fez. Se prostrar. O povo estava lá em cima, mas ninguém se prostrou. Ninguém adorou Jesus lá em cima. Ouviram, mas ninguém tomou decisão de adorar Jesus. Jesus ensinando e eles não estavam prestando atenção. Mas aquele leproso que não estava ali no curso de aprendizado, aprendeu sem estar lá. Dobrou o joelho e adorou. Ele entendeu que quem estava ali era Senhor. Ele entendeu que quem estava ali era poderoso. A hora que você entender que Ele pode, que Ele transforma, a hora que você conseguir colocar na tua cabeça e no teu coração que você não é nada, que você é pó, que você é cinza, que você é um ser mortal, que você é um ser que não vai mais existir, que você está existindo agora, mas depois você vai fazer igual uma fumaça, vai desaparecer do mapa, ó. Aí sim, aí Deus vai agir. Para você entender que a sua existência sem Ele não é nada. Que andar nessa terra sem Ele, você não é nada. Você quer ser alguma coisa? Você quer existir? Anda com Ele, coloca Ele na tua vida. Aleluia! Glória a Deus! O leproso se dobra e começa a adorar: Senhor, se quiser me limpa, se for da tua vontade, o Senhor me limpa, se for da tua vontade, o Senhor me abençoa, se for da tua vontade, tu me abre uma porta de emprego, Senhor, se for da tua vontade, Senhor, eu quero ser purificado. Ele não pediu a vontade dele, mas a vontade do Senhor, que seja a tua vontade. Aquele ali orou o Pai Nosso. Aquele ali conhecia o Pai Nosso. Aquele ali sabia da oração do Pai Nosso. Que seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu, Senhor. Se for da tua vontade. Aleluia, o Senhor me cura. Se não for, mas eu já estou te adorando. Eu te adoro. Eu te reconheço, eu sei que tu és Senhor, eu sei que tu és o Filho de Deus, eu sei quem tu és, o Cristo prometido. Ele reconhecia Jesus, mesmo leproso, mesmo sabendo que Jesus podia não curar ele, mas ele estava reconhecendo. Ele mostrou para o Senhor Jesus que ele adora ele. Eu te adoro, mesmo sendo um leproso, eu te adoro. Mesmo estando na situação que eu estou, mas eu te adoro. Eu te conheço, eu sei quem tu és. Eu sei que tu és o Cristo. Que o prometido pelos profetas, aquele que havia de vir, ele sabia, e ele adorava, e o Senhor viu o seu coração. Glória a Deus. Diferente de Naamã, que chegou lá na casa do profeta, com um exército invadindo tudo, com arrogância, exaltado, mas aí Deus começou a tratar. Irmão, Deus trata com os exaltados. Deus, ele cura, ele abençoa, mas primeiro ele trata. Glória a Deus. O leproso recebeu na hora, mas Naamã teve que pagar o preço. Teve que fazer um sacrifício maior. Ele teve que descer do seu ego, do seu eu. E quando Deus deu a ordem, ele questionou da ordem de Deus. Ele queria do seu jeito que o profeta viesse e pôsse a mão sobre ele e ele fosse curado. Mas não era dessa forma. Deus tinha um processo a fazer. Deus tinha
algo ainda maior para a vida de Naamã. Glória a Deus. A ordem de Deus era para ele descer no Jordão e ele começou a questionar, mas tem 3 rios aqui. Tem mais 3 rios, o Abama, o Eufrata. Tem mais 3 rios. Por que vai me mandar lá para esse rio podre? Logo pro Jordão, esse rio sujo. Aleluia. Glória a Deus. Só que ele não estava numa condição melhor do que o Jordão, porque no seu corpo havia uma podridão, uma lepra. Deus estava mostrando para ele que ele estava como o Jordão, podre. Mas que era lá no Jordão que era o lugar dele deixar a podridão. Era lá no mergulho no Jordão que ele iria deixar a carniça que estava no seu corpo. Porque a lepra, ela consome a carne fede. Coça, faz ferida, sangra. Lembra de Jó? Jó se coçava com caco de telha, e coçar com caco de telha, a sua carne ficava rasgada. A sua carne ficava ferida. E a ferida sangra. Aleluia. Jó estava lá no isolado. Jó estava num lugar isolado, no pó, isolado. Glória a Deus. Ninguém ia lá colocar remédiozinho na lepra, na ferida que fazia no corpo de Jó, não. Acredito que as moscas, as moronhas, ele ficava ali se batendo com eles, pousando sobre as feridas dele. Glória a Deus. Jó passou um processo duro, que acredito que não é qualquer ser humano que tem capacidade para passar por um processo assim, somente aqueles que Deus escolhe e prepara para o processo. E Naamã murmurou, mas ele foi. Havia algo em Naamã que Deus queria tirar primeiro, para ele receber a bênção. Talvez Deus está tratando com você para te abençoar. Deus está tratando com o seu coração. Deus está tratando com a tua natureza. Está te moldando, está te lapidando para te entregar. A praina de Jeová, ó, a praina. Glória a Deus, está apranando. Deus está tirando, Deus está tratando, Deus está lapidando. Glória a Deus para te entregar. Para que quando Deus te entregar a bênção, você venha valorizar aquilo que Ele vai fazer. Talvez antes de Deus te abençoar, Ele quer tratar com você. Glória a Deus, Ele quer fazer um processo com você. Ele quer entrar primeiro na sua vida, para depois te entregar, porque não é de qualquer maneira. Deus tem mais prazer em salvar, em tratar com você, em moldar você, em transformar você, do que te entregar algo material. Porque algo material Deus pode te entregar a qualquer momento. O mais difícil é tratar com nós, o nosso coração, o nosso velho homem, a velha mulher, o velho homem, a natureza má, perversa, que precisa ser mudada. Aquele orgulhozinho, aquele egozinho tem que sair, tem que ser arrancado. Glória a Deus. E é isso que Deus quer fazer. Ele quer primeiro nos limpar, nos purificar, nos moldar. Glória a Deus. Para depois colocar na nossa mão a benção. Porque o que adianta, você vai e recebe a benção, mas você está todo deformado. Está todo machucado, todo ferido. A bênção não vai curar a sua ferida. Porque a sua ferida não é material, não é física, é a alma. Deus quer tratar primeiro com a nossa alma. Deus quer salvar primeiro. Primeiro Deus salva, Deus liberta. E Ele transforma para depois Ele mandar
as bênçãos dele para nós. E se nós entender o processo, passa tão rápido, se nós deixar Deus trabalhar tão rápido que Deus faz. Glória a Deus. Não que Deus não pode fazer, mas Deus não força. Às vezes nós colocamos dificuldades no trabalhar de Deus. Deus quer fazer de um jeito, mas a gente não deixa Deus fazer. E Deus não vai te forçar se você não dá lugar. Se você não abrir as portas para Ele entrar e fazer, aleluia, Deus vai ficar ali naquele processo, lutando ali para tratar com você, porque você tá impedindo o agir de Deus. Não impeça. Não impeça, porque tratar com nós tem que dar lugar. Tem coisa que Deus faz rápido. Aleluia! Glória a Deus! Porque com você, ser humano, Deus tem que ter liberdade. Se você não dá liberdade, Deus não vai fazer. Se você não abrir a boca, Deus não vai falar. Se você não deixar o Espírito te usar, não vai ter como. Aleluia! Ele não vai te forçar. Deus não vai te forçar. Deus quer que você se entregue por completo, é por amor. Que você abra o coração e deixa Ele trabalhar. Tem pessoa que quer receber de Deus, mas não deixa Deus trabalhar. Não abre o coração, não se achega, não vai para a oração, não vai para a igreja, não lê Bíblia. Aleluia, ele quer tanta bênção, mas ele não busca o dono da bênção. Ele não se achega ao dono da bênção. E quando se achega, chega de qualquer jeito. Chega tratando Deus como se Deus fosse uma pessoa qualquer. Não, irmão, Deus é Deus, é Deus. Quando você olhar para Deus, olha diferente. O seu olhar que você olha para mim, a forma que você fala comigo é diferente da forma que você vai falar com Deus. Ele é soberano, Ele está acima de tudo. Ele é Senhor. Aleluia. Esse Espírito que está em você foi Ele que colocou. Glória a Deus, foi Ele que te fez. Ele que te formou no ventre da tua mãe, Salmo 139. Aleluia. Antes de você existir nesse mundo, Ele já sabia. Ele já te conhecia. Deus já te conhece. Você não precisa falar para Ele quem é você não, porque Ele já te conhece. Glória a Deus. Há uma parte de Deus em cada um de nós, que é o Espírito que Ele dá, e esse Espírito volta para Ele. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que o Espírito volta para Deus. O homem é formado de corpo, alma e espírito, espírito, alma e corpo. Esse corpo sem o espírito e sem a alma é um corpo vazio, é um corpo morto. Não presta para nada. Apodrece, cheira mal, derrete como cera. E vira pó, vira lama. Se mistura no pó, na lama, se olhar não vai saber mais se é barro, quem é você, não vai te achar mais. Mas vai achar por causa dos ossos, porque os ossos demoram, eles demoram a se deteriorar. Glória a Deus. Eu fui ver um processo de enterrar um corpo, de ver o que tem dentro da sepultura. Quando você vai lá na funerária e você compra uma terra, você tem que comprar ali você compra aquele terreno ali no cemitério. E aquele terreno ali vai passando de pais para os filhos e netos e vai embora. Vai pagando todo mês, aí morre um ente da família e é jogado ali. E depois de um tempo tem que colocar outra ali. Eles vai lá e tira os ossos. Remove aqueles ossos daquele e coloca o outro. Aqueles ossos, eles queimam. É queimado. É queimado. Vai para a crematura, cremado. Porque não cabe. Glória a Deus. Às vezes tem família que já sepultou 4, 5, 6 no mesmo local. E aí não cabe, se não cabe, tem que tirar, tem que abrir, tirar os ossos e colocar o outro corpo no lugar. Glória a Deus. A não ser que a pessoa tenha recursos de comprar mais terrenos. Glória a Deus. É por isso que a Bíblia diz que a nossa morada é na sepultura, aqueles que moram na sepultura. O nosso fim está na sepultura.
O fim dessa matéria é na sepultura. Glória a Deus. Mas não é na sepultura a nossa matéria física, mas e a alma? E a tua alma? E a nossa alma? O nosso espírito volta para Deus e a nossa alma. Se ela fez o bem, glória a Deus. Se a nossa alma, ela praticou o que é bom, se nós entregamos ela para o Senhor Jesus, nós teremos o descanso no paraíso. Agora, se o ser humano não quis nada com Deus, não quis adorar a Deus, não quis saber de Deus, só buscou os caminhos das trevas, os caminhos maus, eu sinto muito em te dizer que você corre perigo se você está vivendo assim, sem Deus. A sua eternidade não vai ser muito boa, não vai ser boa. A Bíblia diz que aqueles que não forem achados seus nomes escritos no livro da vida, Apocalipse 20, versículo 7, se não me foge a memória, versículo 11, Apocalipse, que eles serão lançados no lago de fogo, serão destruídos juntamente com o falso profeta, a besta e o inferno. Glória a Deus. Aleluia. Que bom sabermos que, estando com Deus, nós, quando morremos, o anjo do Senhor vem e nos leva, né? Mas vai ser triste para muitas pessoas que, quando morrer, vai assustar quando vê o diabo, né? O diabo que ele achou que não existia. O diabo que ele brincou com as coisas de Deus, zombando e falando que vai servir a ele. Quando ele chegar para pegar a alma daquele que não quis Deus, aleluia, ele pensa que vai comungar com o diabo e vai chegar no inferno e vai fazer o que quer. Inferno é sofrimento, inferno é prisão. Eu tenho um vídeo que eu coloquei aí, eu achei interessante, coloquei para os irmãos assistir, está aí rodando pelas redes sociais, de um sujeito, eu não sei quem é aquele sujeito, não procurei nem saber, ele dizendo que, dando entrevista, se eu não me engano, num podcast, que ele vai entrar sambando no inferno, coitado dele, que ele peça muita misericórdia a Deus dessas palavras, porque ele não sabe o que é o inferno. Ele está achando que lá no inferno é igual aqui. Que lá no inferno é igual os lugares que ele frequenta, que ele chega e faz o que quer. O inferno é lugar de dor, lugar de sofrimento, lugar de tormento, que as pessoas serão atormentadas pelas memórias, pelas suas próprias memórias. Porque a memória do homem vai atormentar ele lá. Ele vai começar a ver, ele vai começar a pensar no que ele fez, ele vai começar a pensar nas oportunidades que ele perdeu, ele vai começar a ver, vai ter lembrança das vezes que ele ouviu a palavra e rejeitou, das vezes que os pregadores, os profetas, das vezes que Deus falou o seu coração e ele rejeitou a voz de Deus. Ele vai ser atormentado pelos seus erros, pelos seus pecados. Ele vai, no seu íntimo, no momento de tormento, ele vai desejar sair de lá. Ele vai querer voltar atrás. Não, eu quero sair daqui. Eu quero voltar atrás. Não, como o rico e Lázaro, quando Lázaro desceu e foi recebido no seio de Abraão, o rico morreu, e quando o rico lá no tormento, ele estava no tormento com sede, ele sentia sede. Ele tocou muita sede, aqui está muito quente, ele estava atormentado. E ele viu lá o seio de Abraão, ele via Abraão e via Lázaro, ele dizia assim, não, eu conheço ele, pai Abraão, eu conheço, é Lázaro.
Então pede para Lázaro ir lá na terra, falar para os meus irmãos, para não vir para cá não. Irmãos, quem está no inferno está clamando, está em desespero. Quem está lá e ama a família, não quer que a família vá para lá, está desesperado para arrumar um jeito de avisar. Não, eu quero avisar para não vir para cá. Sabe quando a pessoa cai numa prisão? Vai preso, ele comete um erro e vai para a cadeia, chega lá na cadeia e fica desesperado. Aleluia, que desespero, porque ele começa, nossa, por que eu fiz isso? Eu não era para ter feito aquilo, ele quer voltar atrás, mas não tem mais jeito, já está lá. Aí ele vai, é condenado lá a 10, 15, 20 anos de prisão, aí ele começa a entrar em desespero, nossa, eu vou ter que ficar 20 anos aqui. Por que eu fiz isso? Ele quer voltar atrás, ele quer achar uma maneira de sair dali. Muitos entram em desespero, tenta fugir, morre. E se fugir fica procurado, a cadeia aumenta, o processo aumenta, a situação fica pior. Aí eles começam a aconselhar outras pessoas. E quando a pessoa tem consciência e reconhece, ele começa a ficar preocupado com a sua família. Não faz isso não, que você vai vir para cá, olha o que eu estou passando, olha onde eu estou. Você quer vir para cá? Ele começa a aprender. Irmãos, a cadeia é uma escola. A prisão endireita muita gente. Tem gente que fala que prisão não presta, mas a prisão pode mudar a vida de muitas pessoas. Não se preocupa não. Se tem alguém que Deus está tratando lá na prisão, aleluia, não se preocupe em tirar de lá não. Não se preocupa não. Ora e pede a Deus para transformar. Ele está passando pelo processo, ele está colhendo o que ele plantou. Ele plantou, está colhendo. Glória a Deus. A mãe avisou, o pai avisou, não rouba, não trafica, sai dessa vida, para de fazer as coisas erradas, para de andar com má companhia, não anda com fulano, que fulano não presta, não se envolve com aquela mulher, que aquela mulher vai estragar a tua vida, não se envolve com esse amigo, que ele não é teu amigo. Aí o pai, a mãe, as pessoas que querem o bem, avisa, ri, zomba. Você está se metendo na minha vida? É você que paga minhas contas? Não é você que não sei o quê? Tudo bem. Está semeando, a conta vai chegar, a fatura vai chegar, continua. Continua aí matando, continua aí fazendo as coisas escondidas, continua aí adulterando, prostituindo, continua. A hora vai chegar. Glória a Deus. Deus está sendo longânimo com muita gente, Deus está sendo paciente com muitos de nós, dando tempo de nós se arrepender, dando tempo para que você reconheça, mas o juízo de Deus virá, a sentença vai vir. Maravilha, irmã Rizelda, glória a Deus, né? Falou de Jesus, né, irmã, para essa mulher, que era uma pessoa que estava na idolatria, sendo enganada, e graças a Deus, tá vendo como é bom nós falar de Jesus para as pessoas? Ah, não vou falar para aquela pessoa ali que ela não vai. Não importa, irmão, se ela acreditar ou não, é problema dela, você tem que falar. Se ela não gostar, mas você falou a verdade. Porque a verdade ela liberta. Quem está ferido, aleluia, quando você fala, a pessoa está ferida, ela vai sentir, mas a palavra vai fazer efeito. Ela vai refletir depois, quando ela estiver no cantinho dela, ela vai ficar ouvindo você falando para ela, vai ficar ouvindo. Ela vai ficar ouvindo aquela palavra. Eu antes de aceitar Jesus, alguém falou para mim, aquilo ficou no meu coração, eu não dormia direito, eu não tinha paz, porque aquilo ficava falando, eu ficava vendo, toda vez que eu fazia uma coisa errada, aquela palavra vinha e me condenava. E é assim como muitas pessoas estão ouvindo,
Você pensa assim, essa pessoa não está dando crédito, está ouvindo, mas não está dando crédito. Ah, não está nem ouvindo, mas está sim. A palavra está entrando pelo ouvido, está indo para o coração. Talvez a pessoa está sendo dura no momento, está resistindo, mas a palavra vai falar. A palavra vai fazer efeito. Glória a Deus. Naamã também não queria acreditar. Quando a menina falou, ele duvidou, ele ficou... Mas ele acabou crendo. A palavra fez efeito, a palavra entrou no coração dele. E sabe por causa de quê que ele foi curado da lepra? Porque alguém falou do Deus de Israel. Glória a Deus. E se você não fala, uma alma vai para o inferno, uma alma deixa de ser abençoada porque você não falou. Deus vai requerer o sangue da tua mão. Quando você nega, Deus vai requerer de você. Quantos têm negado de falar para pessoas e pessoas têm morrido sem salvação? Porque você negou, você deixou de falar. Deus pegou Jonas e enviou Jonas a Nínive. Jonas não queria ir para Nínive, porque Nínive é uma cidade mau, o povo era mau. Mas Deus tinha propósito. Deus queria usar Jonas, porque Jonas era profeta. Ele era o profeta daquele tempo. Ele era o profeta mais próximo. Deus achou por bem fazer algo na vida de Jonas. Deus queria tratar com Jonas. Deus queria tratar com Nínive. Deus queria mostrar para Jonas que toda alma é preciosa. Que para ele não há acepção de pessoa quando a pessoa aceita se humilhar. E Jonas não falou muito. Quando ele tomou a decisão, passou pela... Tem gente aí, irmão, que está igual a Jonas, passando, está na boca do peixe. Está no ventre da baleia. Está no ventre de um peixe grande. Ninguém sabe se é uma baleia, só sabe que é um peixe grande. Muitos dizem que é baleia, mas a Bíblia não fala, fala que é um grande peixe. Aleluia. Talvez a gente imagina porque a baleia é gigante. Glória a Deus. Deus colocou ele no ventre de um peixe, 3 dias. Jonas reconheceu o seu erro. Que bom que ele reconheceu. Como é bom quando nós reconhecemos nosso pecado. Como é bom quando nós nos humilhamos, aceitamos. Isso é muito bom. Quando sabemos que tem esperança para nós e nós abrimos nosso coração. Eu quero dizer para você que vai ouvir essa mensagem. Você que talvez não está nem nessa live, mas essa mensagem vai chegar até você. Glória a Deus. Que você tenha a hombridade, a humildade de reconhecer. Aleluia. De se humilhar, porque Deus está dando oportunidade para muitos se humilhar. Às vezes você está aí fazendo coisas que está desagradando a Deus, mas se você se humilhar hoje, se você reconhecer que o caminho que você está caminhando nele é um caminho de morte. Porque, irmãos, há caminhos que para nós é bom, aos nossos olhos. Tem coisa que nós queremos fazer porque é bom. Nos dá alegria, nos dá prazer. Mas talvez esse prazer vai te levar para o inferno. É igual o adúltero, o prostituto. Ele sente prazer, para ele é um prazer para o seu corpo. A sensualidade, o prazer, né? O vício da droga, da bebida, ele bebe, se sente bem. Mas está sabendo que isso é para a morte. Aleluia, é algo que está dando prazer para a carne dele, mas a alma dele está podre, a alma dele está gritando, a alma dele está pedindo socorro. Dentro dele tem um espírito e uma alma que tá pedindo, está clamando para que ele pare, porque ele está destruindo a sua própria alma. Glória a Deus. E aquele que destrói a sua alma, Deus o destruirá. O nosso corpo é templo, é morada do Espírito de Deus. Nós temos em nós um Espírito que foi dado por Deus. Deus deu nós um Espírito, irmão. Nós somos privilegiados, que Deus colocou em nós o Espírito dele. Glória a Deus. Aleluia. E nós temos que valorizar isso. Um dia Deus vai nos levar a juízo. Todos nós iremos a juízo.
Todos nós iremos se dobrar, se curvar diante de Deus um dia. E com a nossa própria boca nós vamos ter que confessar as coisas boas e más que fizemos. Seremos julgados pelas nossas palavras e seremos por elas também condenados. Devemos tomar cuidado. A palavra de Deus tem que ser falada, porque através de você falar, vidas vão. Ah, mas eu não sou pregador. Você não precisa ser pregador, não. Você sabe falar que Jesus salva? Você sabe falar que Jesus te salvou? Você sabe contar para a pessoa, olha, Deus fez isso na minha vida, eu era assim, eu era desse jeito, olha o que Deus fez na minha vida. E quem te conhecia e te vê, fala, nossa, Deus transformou a vida daquela irmã. Aquela irmã era fogo, aquela irmã ali era tentada, nossa, aquela irmã ali era terrível. Aquela irmã tinha um caminho, olha como aquela mulher está hoje. Eu não acredito, o que aconteceu com ela, que ela está tão transformada. Aí quando eles quiserem saber, perguntar, você vai falar, não, foi Deus que entrou na minha vida, o mesmo Deus que entrou na minha vida, deve estar na tua. Glória a Deus, não perca as oportunidades. Você não precisa ser eloquente para poder pregar bonito, ter palavras bonitas, não. É só você testemunhar o que Deus faz. Deus liberta da cachaça, Deus liberta você dessa vida podre. Deus te tira você dessa situação. Você sabe que essa vida você está sofrendo. Você parece que você é feliz, mas você não é. Você ri, mas esse sorriso seu é mentiroso, é um sorriso mentiroso, enganoso. Seu coração está ferido por dentro, você está rindo por fora, mas por dentro você está chorando. Tem que ter coragem de falar. Tem muita gente aí que está ostentando uma aparência mentirosa que não é dela. Porque lá no cantinho, lá dentro do quarto, lá no secreto, ela está sofrendo, ela está chorando, ela está querendo morrer, ela está desesperada, está devendo, está com medo, está sendo ameaçada, e às vezes está ostentando uma aparência que é mentirosa. Não podemos viver de mentira, de aparência mentirosa, enganosa. Nós temos que ser verdadeiro. Nós temos que dizer, Deus, eu estou no fundo do poço. Deus, a minha vida está uma miséria, a minha vida está assim. Mas eu sei que tu pode mudar, tu pode transformar. Senhor, eu estou desse jeito, Mas eu li na tua palavra que o Senhor tem poder de mudar a minha vida. Lá em Tiago você vai ver que aquele que mente contra a verdade, não mintais contra a verdade. Se tem sentimento faccioso, amarga inveja, o que tem de gente invejoso, o que tem de gente com pensamento maligno, o que tem de gente que deseja o mal do outro, deseja que o outro caia no buraco e se lasque. E você pensa que esses desejos, esses pensamentos não vai te condenar naquele dia? Claro que vai. Naquele dia, por causa disso, você está sujando a tua alma. A tua alma está gritando por socorro. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quer ter vitória? Entre em oração. Se humilha para Deus. Se aproxima de Deus. Reconheça Deus como seu Senhor, como seu Salvador. Você vai ter vitória. Deixa Deus trabalhar em você. Deixa Deus te limpar, deixa Deus te purificar, deixa Deus fazer uma grande obra. Aleluia, glória a Deus. Deus pode te dar tudo. Deus pode revelar uma casa boa para você, um bom casamento, um carro para você, um bom emprego, um bom salário. Deus pode fazer isso. Ele pode e Ele faz, mas isso não é tudo. Não é tudo que você precisa da presença de Deus. Você precisa estar em paz com Deus. Você precisa ter seu nome no céu escrito no livro da vida. Você pode ter seu nome escrito em tudo quanto é lugar. Você pode ser famoso. Você pode ter milhões de seguidores te seguindo, pessoas te aplaudindo, pessoas dizendo que você é o cara. Mas se você não tiver a presença de Deus, não tiver seu nome escrito no livro da vida, você não tem nada. Tudo que você tem é perecível, passageiro, vai ficar aqui, não vai levar. Aleluia. Quando Deus te chamar, não vai dar tempo de você despedir de ninguém.
Você não vai ter tempo de despedir do teu pai, da tua mãe, da tua esposa, do teu filho, do teu amigo. Você não vai ter tempo de ir lá no banco, fazer a soma do seu dinheiro e tirar ele de lá e colocar no lugar para que... Não, você não vai ter tempo nem de dividir a tua herança. Porque quando ela vem, ela pega de surpresa. Glória a Deus. Ninguém que morre... Você não vê ninguém que morreu despediu de alguém. A família recebe uma surpresa, é um impacto. Saber que vai morrer, todo mundo sabe. Mas despedir é difícil. Até quem está no leito não sabe se não vai despedir, porque quem está no leito nunca pensa assim, eu vou morrer. Quem está no leito morrendo pensa sempre assim, Deus vai me tirar daqui. Eu fui orar para uma pessoa no leito e falou assim, ainda vou sair daqui, vou dançar muito forró ainda. Eu falei, você tem que aceitar Jesus, dançar forró com Jesus, lá na glória. Aleluia, dançar no Espírito, na presença de Deus. Glória a Deus. E ninguém fala assim, eu tô aqui nesse leito, eu tô me despedindo de você, que eu posso amanhã não estar mais aqui, eu posso ir embora, eu posso morrer. Ninguém fala isso. Se falar na morte com eles ali, eles entram em desespero. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Não dá tempo de despedir, irmão. Glória a Deus. Você sai de casa e vai trabalhar, o seu coração é que você vai trabalhar e à noite você vai estar em casa. Você vai voltar para casa. A esposa está em casa esperando o marido. Nossa, daqui a pouco meu marido chega. Aí às vezes chega uma notícia desagradável. O filho está esperando o pai, mas não para despedir, porque ele sabe que no coração dele é que vai voltar, mas ninguém sabe se vai voltar. Glória a Deus. A gente sai de casa e não sabe se vai voltar. Glória a Deus. A gente está aqui conversando, mas não sabe o que vai suceder daqui a pouco. Glória a Deus. Porque é surpresa. Vem quando a gente menos espera. Glória a Deus. Ninguém espera, ninguém sabe a hora, ninguém sabe o dia. Glória a Deus. É por isso que temos que estar preparado. Para quando vier o nosso inimigo, nosso último inimigo, que é a morte, nós estejamos preparados. Se prepara. Naamã recebeu a cura, mas primeiro Deus teve que humilhar ele. Deus teve que fazer com que ele se humilhasse. Aleluia, ele teve que ir lá no Jordão, mergulhar 7 vezes, para deixar lá o seu pecado, a sua lepra, aquilo que estava destruindo a tua vida. Aleluia. E quando ele saiu renovado, com a pele de criança. Voltou, nasceu de novo. Voltou a ser criança, pele de criança. Aleluia. Quem olhava Naamã não acreditava, porque Naamã estava transformado pelo poder de Deus. Deus mudou o corpo de Naamã, tirou todas as feridas. Tudo isso porque uma menina tomou a decisão de anunciar o nome de Jesus. Anunciar a palavra de Deus. Anunciar que Deus cura. Anuncie que Deus cura. Anuncie a palavra de Deus. Fale, abra a tua boca, aleluia, e fale que Jesus é maravilhoso. Fale para esta pessoa que está murmurando, reclamando, pensando em morrer, pensando em desistir. Não desista, porque Deus vai te dar vitória. Pode falar, Deus vai te dar vitória. Se você orar, Deus vai te dar vitória. Se você buscar, Deus vai te dar vitória. Se você se chegar, Deus tem vitória para você. Tem vitória para você, tem vitória, tem cura, tem milagre. Para quem se achega a Deus, para quem busca a Deus, tem vitória aqui nessa terra e no porvir a vida eterna. 100 vezes mais. Toma posse em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Querido Deus, eu oro pelas vidas que estão aqui presentes. Oro por cada um dos meus irmãos nesta hora. Que a tua palavra, meu Deus, que foi ministrada nesta manhã, meu Deus, ela venha trabalhar no coração, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, meu Deus, que não haja barreira, não haja empecilho. Meu Deus, meu Pai, para que o teu evangelho seja proclamado. Alcança os de perto, os de longe, alcança essas redes sociais. Meu Deus, meu Pai, alcança as pessoas que navegam pela internet. Meu Deus, que esse vídeo chegue a esta pessoa, assopra até esta pessoa esta palavra, essa pessoa necessitada, que precisa ouvir, que está precisando de um livramento,
está precisando de uma bênção, de uma cura, de uma porta aberta, está precisando te aceitar, Senhor. Esta pessoa que está no fundo de um poço, meu Deus, esta família que está gemendo, sofrendo, passando por momentos difíceis, mas a tua presença não está na casa, o sofrimento está na casa, mas a presença do Senhor não está. Mas se a presença do Senhor entrar, o sofrimento vai sair, as dificuldades vai sair, porque o Senhor é o dono do ouro, é o dono da prata, e o Senhor não deixa nós mendigar o pão. Meu Deus, o Senhor vai tirar as dificuldades se essa pessoa te aceitar. Tu vai mudar, Pai. Tu vai mudar a situação dentro da casa desta pessoa. Tu vai trazer paz para o casal. Tu vai trazer alegria, tu vai abrir porta de emprego, tu vai ajudar na faculdade, tu vai ajudar nos ensinos, tu vai ajudar, meu Deus, na saúde desta pessoa. Oh, meu Deus, desse ente querido que está no leito, está sofrendo, desta pessoa, meu Deus, que está querendo tirar a própria vida. Repreende esse espírito da morte, meu Deus, que a vida vai chegar, a vida vai chegar. O Senhor é vida, o Senhor é vida. Chega, Senhor, chega nessa casa, chega aí, Pai. Abre o coração desta pessoa para receber a palavra. Abre o coração desta pessoa para aceitar a oração. Abre o coração desta pessoa para não pular esse vídeo, para não entrar e sair, meu Deus, porque o Senhor tem bênção para ela. Aleluia, meu Senhor. Esta pessoa está como uma folha seca, vagando, sendo impelida pelo vento, Senhor. Muda a história em nome de Jesus. Muda, arranca do cativeiro, arranca do fundo do poço, da cisterna. Meu Deus, em nome de Jesus eu peço ao Senhor que entra nessa casa, nesse lar, nessa família, e faz uma grande mudança, uma grande transformação, uma grande libertação. Meu Deus, o Senhor é um Deus de milagre, é um Deus de poder, e eu creio no teu poder, Senhor. Nos abençoa, fica conosco, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus em Cristo te abençoe e receba essa palavra. Amém. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Nilson Celestino. Talvez você não me conhece, mas o Senhor nos conhece, o Senhor quer te abençoar. Aleluia. Venha para a oração pela manhã. Eu quero estar orando por você todas as manhãs. Aqui no Facebook, eu quero estar clamando pela tua vida. Eu te convido para estar comigo. Glória a Deus, para participar dessa corrente. Eu oro por você. Glória a Deus, e você ora por mim. E juntos oramos uns pelos outros e Deus nos abençoa. Amém? Irmã Lourdes, paz do Senhor. Irmã Riselda, paz do Senhor. Todos presentes. Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus. Tenha uma ótima quinta-feira na presença do Senhor. Amém? Deus abençoe. Quem tem a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus. E a paz do Senhor